Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. Pois é, hoje nós temos aqui uma convidada super especial. Mas antes de falar dela, você já se inscreveu no nosso canal? Pois é, compartilhou aí. Ativou o sininho. Ativou! Ativou o sininho. Pois é, o que você está esperando? Tanto conteúdo bom, de qualidade, com responsabilidade, não é, Duda? Pois é. Vamos Por lá, favor, gente. se inscreva no nosso canal, compartilha, vai lá no Instagram, no Deezer, no Spotify, que a gente está esperando você. Pois é. Então, nós vamos falar sobre um assunto que é um tabu na nossa sociedade. E como, né? Pois é, vamos falar sobre a morte. E aí, você tem medo da morte? Você gosta de falar sobre a morte? Você acha um assunto pesado? Para desmistificar. Hoje a gente tá, né? Tá complicado. A dicção não tá boa, não. Vamos fazer o exercício. Vou chamar a fono na próxima vez. Então, para desmistificar esse assunto, nós trouxemos uma psicóloga hospitalar que tem aí vários anos aí na área, que é a Marina Furtado. Tudo bom, Marina? Olá, gente. Olá. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz mesmo de estar tendo essa oportunidade. Como vocês disseram, de um tema que para muitos não é confortável, né? A gente já vinha falando um pouquinho antes sobre isso, né? Desse desconforto que falar sobre a morte pode causar para algumas pessoas, mas que é realmente necessária, porque faz parte da nossa condição, né? Ninguém foge da morte, né? Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não deseje, né? Mesmo que a gente nem saiba quando ela vai chegar, mas ela vai chegar para todos nós, né? Infelizmente, mas a gente pode conversar um pouquinho aqui também de que quando esse momento chegar, ele pode não ser tão doloroso como muitas vezes a gente vivencia, né? E falando do contexto hospitalar principalmente, que aí é onde eu vou também falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, né? Que está muito relacionado a isso. Relacionado. Marina, mas você sempre esteve nessa área? Como que foi? Você chegou aí como? Então, não. Agora, em outubro, vai fazer 20 anos que eu sou formada em psicologia. Me formei em 2003, né? Lá na UFPB. E aí, a minha formação, na época, ela foi toda voltada para a psicologia social. Mas eu já me encantava com a psicologia hospitalar. Na verdade, quando eu fiz a minha formação, nós tínhamos poucos, vamos dizer assim, áreas, né? Para a gente fazer a nossa formação. E aí, tinha apenas uma psicóloga, né? Uma professora psicóloga na área de hospitalar. E, coincidentemente, na época que eu precisava ir para a formação, já no finalzinho do curso, ela precisou se afastar, porque teve um problema justamente de perda, né? De perda. E aí a gente ficou sem esse campo de formação. Como eu era de PIBIC, pesquisa, né? A UFPB, ela também tem muito essa questão voltada, né? Para a psicologia social em pesquisas e tudo. Eu me enveredei por aí, né? Então, eu terminei minha formação, trabalhei no CAPS, trabalhei em casas de família, que na época era quando a psicologia foi adentrar na assistência social, né? Foi quando começou as casas da família. Então, eu voltei para o interior, que eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Trabalhei lá um pouco, né? Peguei experiência, voltei, fiz mestrado. Depois saí novamente, passei em concurso público. Aí, fiquei 1 ano, né? Trabalhando no CAPS, na cidade de Caicó. E aí, depois, voltei para o doutorado, tudo em psicologia social. Tudo social. Tudo psicologia social. Mas, nesse inteirinho, a psicologia hospitalar não me deixava, porque também, pela própria questão pessoal, né? Meu esposo é médico. Então, tem aquela coisa, né? Do adoecimento como um todo. E aí, quando eu terminei o doutorado, foi quando começou realmente os concursos maiores da EBSER, que é a empresa brasileira, né, de serviços hospitalares hoje, que rege os hospitais universitários, né, essa empresa pública. E aí foi uma forma, eu disse, pronto, eu acho que é por aqui que eu vou voltar para a psicologia hospitalar, é aqui que eu entro. E aí realmente fiz o concurso, passei, né, há 5 anos que eu estou aqui em Campina Grande, como psicóloga hospitalar. Foi o lugar que eu me achei, assim, na psicologia. É até importante a gente dizer, olha, 20 anos, né, de formada, e você se achar depois disso, mas é a necessidade da gente também experimentar os diversos espaços, né? Eu sempre digo, assim, que a psicologia, ela é uma das profissões privilegiadas, porque a gente consegue levar o nosso conhecimento
para muito lugar, né? Assim, onde tem ser humano, né? Onde isso. tem, né? Questões psicológicas, em qual espaço não tem, né? Mas foi na psicologia hospitalar que realmente eu me encontrei. E dentro da psicologia hospitalar, com os cuidados paliativos. Assim, foi onde eu realmente abri o olhar para a morte. Então, nesse período, fiz uma especialização em tanatologia. Então, eu sou tanatóloga hoje, né? Eu estudo a morte, né? A tanatologia, ela é essa ciência multidisciplinar que tem essa visão de olhar a relação do homem com a morte nos mais diferentes espaços. Não é só para o olhar psicológico, mas pode ser o olhar jurídico, o olhar social, né? Então, ela é Abrange muita coisa, né? isso, ela é uma disciplina multi, né? Porque ela agrega vários profissionais de diferentes áreas e também uma interdisciplinar, porque a gente constrói o conhecimento junto, né? Para vocês terem ideia, também eu tive o prazer, né, assim, de ter uma experiência profissional que eu nunca passei pela minha cabeça enquanto docente, porque nesse período também eu já fui docente, né? Que é ensinar para técnicos em necrópsia. Nossa. Hoje eu dou uma disciplina num curso técnico de necrópsia aqui em Campina Grande sobre educação para a morte. Que é justamente trabalhadores com a morte, porque o objeto de trabalho deles é a morte, né? E hoje faz já 2 vezes que eu estou ministrando essa disciplina e, assim, riquíssimo, sabe? O debate, a história, o trabalhar a morte, assim, para essas pessoas, né? Os chamados trabalhadores da morte, né? Técnicos de necrópsia, sepultadores, né? O pessoal de funerária, que a gente tem todo um conjunto ali, né? E aí, dentro da psicologia, não só esses aspectos mais relacionados a sentido de vida, a pensar a morte de si mesmo, mas também os aspectos relacionados ao trabalho, né? Porque trabalhar, imagina, o seu objeto de trabalho é o morrer, é a morte. Quer dizer, não é o morrer, é a morte já concretizada. E quanto isso traz, às vezes, de questionamentos, né? Vários estudos já estão sendo feitos com essa população-alvo. E aí o que tem mostrado é justamente, né, para quem conhece um pouco da psicodinâmica do trabalho, de Dejour, né, não sei se vocês, na oportunidade, já tiveram, né, de estudar esse teórico da psicologia organizacional e do trabalho, o quanto esses espaços também de trabalho são fontes de prazer, mas também de sofrimento. Né? E muito desse sofrimento está relacionado a esses tabus que a gente tem, né? De mexer com o corpo morto, a sacralidade que a gente tem do corpo, né? De se manter. Então, assim, está sendo uma experiência também muito incrível, juntando a psicologia hospitalar com essa parte docente, né? Com os trabalhadores da morte. E eu nunca imaginei. Quando recebi o convite, inclusive, fiquei, assim, encantada. E, inclusive, foi meu artigo de TCC, que vai virar capítulo de livro agora, num livro As Faces da Morte, que é justamente sobre a minha experiência docente nesse curso. Muito interessante. Muito interessante mesmo. E é interessante que parece, assim, para mim, você falando aí, parece um mundo à parte. Nunca imaginei essa parte aí de estudo para técnico de necrópsia, né? Isso. É algo, assim, que a gente acha que é algo, o próprio, o que faz ali no cemitério, né? Como é o coveiro, né? Isso. A gente vê uma coisa assim, como se fosse aquilo natural para eles. Não, isso deve ser natural, né? Já tornou natural de tanto viver aquilo. Mas não, né? Não é bem assim. Existe cada pessoa com sua particularidade, né? Tem no trabalho, recebe do trabalho de uma forma diferente. Então, para mim é um mundo à parte, porque eu não consigo chegar. Não consigo compreender essas cabecinhas, né? Isso, e quando a gente vai imaginar, tipo assim, quando a gente vai imaginar um trabalho, né? Até uma das questões que eu levantava com a turma. Quando criança se imaginou, eu quero ser técnico em necrópsia. Eu quero ser coveiro, né? Eu quero trabalhar numa funerária. Então, assim, nem a gente estimula, né? Porque a maioria das nossas escolhas de profissão, quando criança, às vezes vem com os pais, né? Aquela coisa toda da sociedade também, né? Então, assim, a gente não tem. Mas em que momento isso despertou, né? Assim, esse interesse? E de trabalhar com um tema, como a gente mesmo diz, que não é todo mundo, né? Que quer conversar. Imagina, né? A gente conversando na sala de aula, imagina o que é conversar numa mesa de bar, num restaurante, sobre o que
eu faço enquanto trabalho, Qual né? é o seu trabalho? Então. E quando não bate na madeira, não vamos falar sobre isso, né? Que isso atrai. Então, assim, juntando isso, meninas, com a vivência hospitalar, foi que eu fui vendo a necessidade mesmo, né? Do quanto é importante mesmo a gente falar sobre morte. Até porque todo esse tabu que a gente fala, todo esse medo, né? Toda essa questão negativa que a morte traz, ela não é natural, ela é aprendida. E ela é aprendida com os anos, depende da cultura, né, que nós estamos inseridos. A gente sabe muito bem, por exemplo, se for compararmos cultura, o quanto o México, né, quando a gente vê, né, a cultura mexicana, como é o Dia dos Mortos, né, o nosso Dia de Finados. Então, assim, tem alguns quês, né, que fazem com que esse tema seja pesado na cultura brasileira. E a gente também não pode separar isso, inclusive, da interferência da religião, né? Então, o catolicismo, né, querendo ou não, de uma forma mais geral, o cristianismo, vamos dizer assim, né, ele tem esse peso com relação a isso, porque existe aquela questão do julgamento, céu, inferno, pecado, que não é, né, a morte, na verdade, é a culminância do pecado do homem. Então, todas essas coisas, elas permeiam o nosso imaginário, as nossas representações. E, ao longo dos anos, elas vão se transformando, né? Os estudiosos da morte, né, tem um grande estudioso, historiador, chamado Philippe Henriet, ele é francês, ele tem uma literatura belíssima sobre isso, que é a História da Morte no Ocidente. Ele resgata muito isso, que esse medo da morte, antigamente, na Idade Média, não era tão amedrontador assim. É tanto que as pessoas velavam, né, os corpos em casa, tinha toda aquela momento de despedida, né, onde a pessoa moribunda ou que estava para morrer fazia seu testamento em vida, né, falando para as pessoas, se despediam. E a gente ainda vê alguns traços, né, dessa cultura nos dias de hoje, né? Quem é do interior, né, como eu, nasci numa cidadezinha de 5.000 habitantes, né? Então, muito pequena, a gente via muito isso, né? Não tinha casas de velório. Não. Você estava falando, eu estava lembrando. No interior da minha avó, os velórios eram em casa. Isso, não existia casa de velório, não existia essa agência funerária que cuidava de tudo. Tudo era em família, né? Era você que vestia o morto, era você que preparava tudo, velava em casa enquanto as vizinhas preparavam o sopão e as coisas para receber as pessoas que vinham. Então, assim, existia um momento, e ainda existe, né, em determinados setores da nossa sociedade, que a morte, ela é dolorosa, mas ela é acolhedora no sentido de quem fica, né? E aí, isso vai se perdendo. Se perdendo, mas em que momento? Com a própria evolução tecnológica, com o próprio conhecimento, que vai fazendo com que a gente também viva mais, né? A gente fique mais jovem durante muito tempo, né? E cuidando também da saúde, né? Então, assim, se a gente for pegar a taxa de mortalidade, né? Também de um tempo para cá, nós estamos vivendo muito mais, né? Tanto que a nossa população hoje é uma população bem idosa, né? Vamos dizer assim, em termos de vida, né? Antes se morria muito jovem, 40 anos, né? Já era... Eu vou fazer 40 anos. Então, né? Mas chegava um tempo que 40 anos já era, como a gente dizia, final da vida, né? Mas tinha outras questões também, né? As mulheres tinham vários filhos, um atrás do outro, se casavam muito novas. Então, tinha muita coisa que é completamente diferente do que é hoje também, né? Isso, né? Então, assim, a partir do momento que isso vai também se modificando, né? As coisas vão trazendo, essa morte, né? Ela vai ficando cada vez mais tardia na forma natural, né? Então, assim, na forma natural. Porque a gente vive essa ilusão da naturalidade da morte no sentido de que a gente nasce, cresce, naquela história, né? Se reproduz e morre. Envelhece e morre. Só que a morte, ela também tá assim que a gente nasce. Ou a gente nem chega a nascer. A morte também acontece para criança, acontece para adolescente, né? Ela não só acontece para idoso. Só que a gente vive nessa ilusão de que nós só vamos morrer lá na velhice, lá nos nossos 90, nos nossos 100 anos, né? E aí pensar nela agora, quando a gente está no auge da nossa vida, né? É dizer assim, não, peraí, não quero não, fica lá, né? Deixa para quando eu tiver, né, mais velho, já tiver aproveitado, já tiver vivido o que eu vou viver. Aí a gente entra, né, nessa outra parte, que é a minha experiência no hospital, né?
Então, a gente não tem esse controle Não. de quando essa morte chega. A gente sempre trabalha com a certeza, né? A gente diz até na brincadeira, morreu, estava vivo, né? Se está vivo, vai morrer. É. Mas pensar sobre isso, né? Dizer assim, eu vou morrer, eu não vou estar mais aqui, eu não vou existir, né? Parece ser realmente muito doloroso para nós, né? E já os estudiosos, eles vão dizer sim, que é uma das maiores angústias do ser humano. É essa certeza, né? É saber, a consciência do morrer. Ele diz que, inclusive, é uma das coisas que nos diferencia dos animais, né? Assim, é a consciência do morrer, né? Essa angústia da vida, que é a certeza da finitude, né? Nós vivemos como se fôssemos imortais, né? E quando a gente é jovem, então, a gente faz as loucuras, né? Como se nada fosse... Nada, Mas a morte é essa, é imprevisível, né? É. Ela tem essa característica da imprevisibilidade. Nós sabemos que vai acontecer, mas não sabemos quando. Não sabemos, inclusive, se estaremos aqui no final do dia, né? E é por isso que é importante que a gente comece a falar, não no sentido, às vezes, de naturalizar, na verdade, de banalizar, Isso que eu ia perguntar. né? Porque, às vezes, é como se sendo assim, mas, Marina, lá no hospital, com as pessoas que estão doentes, muito sofrimento, porque o sofrimento também é muito de quem vai ficar, né? O meu professor na especialização, ele diz assim, que a morte, assim como a vida, ela tem uma característica singular. Ninguém vive pela gente, ninguém morre pela gente. E a gente não experiencia a morte. Porque depois que morreu... Não tem ninguém que venha contar como foi, né? Justo, né? Porque assim... Ninguém nunca veio para dizer se dói, se foi doloroso, né? Assim, no sentido, onde é que eu estou, como é que vai ser. Nós vivemos a morte pela morte do outro. Então, a nossa dor, a dor de quem fica, né? O medo da morte é de quem fica, né? De quem vai continuar a sua vida sem a presença daquela pessoa que lhe é tão estimada, tão cara, né? Então, lá no hospital, a gente vê esses dois lados, né? Vamos dizer assim, os aspectos psicológicos daquele que sabe que se vai, porque vai chegar esse momento, e daqueles que vão ficar, né? Que é o nosso luto, né? O nosso processo de luto, daqueles que vão ficar sem a pessoa querida, né? De como isso vai se organizar. E o medo, às vezes, é muito maior nos que ficam. Interessante isso. Né? Por mais que a gente tenha medo, né, desse momento, né, da partida, porque... Também os estudos mostram que o que a gente tem medo não é a morte em si, mas é como essa morte vai chegar. Será que ela vai chegar com muito sofrimento, né? Será que ela vai chegar... como é que vai ficar a minha família? Se eu sou mãe, como é que ficam meus filhos pequenos, né? Se eu sou a pessoa que mantém a casa, como é que vai ficar as pessoas depois que eu me for? Então, assim, os medos, na verdade, não é da morte em si, mas dessas consequências que estão entrelaçadas no morrer. E aí, quando a gente tem a oportunidade, né? Porque nem sempre é possível, né? A gente sabe que na psicologia aquela coisa é o tempo do paciente, né? Por mais que a gente saiba e precise falar sobre certas coisas, a gente não antecipa, né? O momento dele. Então, às vezes, é possível falar sobre a morte com alguns pacientes em processos de finitude, que a gente nem usa mais essa terminologia terminalidade, né? A gente fala mais em fim de vida, né? Em finitude. Quando a gente tem a oportunidade realmente sincera, clara, de falar com os pacientes sobre isso, a aceitação da morte, ela é menos dolorosa. Por isso que eu falei antes para vocês, assim, não é que não seja dor, não. Muita gente diz assim, os cuidados paliativos parecem uma coisa assim bem cor-de-rosa, né? Parece que é tudo muito perfeitinho. Não, não é. Tem dor, é doloroso. Às vezes a gente não sabe direito o que falar e como se colocar. Mas a minha pouca experiência, né, nesse espaço mesmo, já tem me mostrado que falar sobre isso é vantajoso. É vantajoso para o paciente, que pode expressar, inclusive, o que está sentindo. É vantajoso para a família, porque já vai vivendo seu luto antecipatório. E aí, quando esse momento de perda chegar, já não é tão desesperador como se imagina. E é vantajoso para nós profissionais, porque também quebra aquela história de que a gente tem que lutar pela vida a qualquer custo.
né? Porque nos é caro. Né? É imbuído, na verdade, na nossa formação, e principalmente na formação médica, de que a gente deve lutar pela vida a qualquer custo, né? Porque Nem manter... Mas nem sempre é possível e nem sempre é o correto a se fazer. Principalmente se a gente não leva em consideração aquilo que o próprio paciente gostaria, né? E aí, dentro dos cuidados paliativos, é isso. Até que ponto medidas invasivas, né, como a própria ressuscitação, intubação, traqueostomia e várias outras coisas que são feitas, realmente são necessárias para manter uma pessoa viva. Mas que vida, né? Que não vida tem mais é essa? retorno, né? Não tem. Isso. Que vida é essa? É a vida que ele gostaria? Então, falar sobre morte é falar sobre sentido, né? E aí a gente pode, dentro da psicologia, pegar também vários autores, inclusive o próprio Viktor Frankl, né? Que traz essa questão da logoterapia, do sentido de vida. E a gente percebe que quando as pessoas elas estão caminhando para esse final, quando elas se expressam, elas trazem muito isso de sentido. Quando a vida faz sentido para elas, de alguma maneira, mesmo jovens, mas eu fiz sentido de alguma maneira para minha família, para os meus amigos, pelo tempo que eu estive aqui, esse momento é muito menos doloroso do que do nada. Esse trabalho no hospital, ele é feito quando já tem a certeza que está em um estado terminal, né? De finitude, ou como é? Diferente? Pois é, Dani, assim, o Brasil, ele ainda está muito aquém nos cuidados paliativos. Nós na verdade, assim, as estatísticas dentro nesse sentido de morrer, somos péssimos. Nós somos o 4º país pior para se morrer no mundo. Nossa. Para se morrer no mundo, porque ainda morremos muito com dor, morremos ainda muito isolados nos hospitais, né? Morremos assim, não com muita dignidade, como se deveria, né? Então, os estudos já mostram isso, que o Brasil ainda está muito aquém. Mas já avançamos, né? Já avançamos muito para o que éramos. Hoje a gente tem já um projeto de política de cuidados paliativos no SUS, né? Já foi aprovado dentro das diretrizes curriculares de medicina a obrigatoriedade de cadeiras, né? De disciplina sobre cuidados paliativos, né? Já existem diversas organizações, né? Dentro do país funcionando para que isso venha acontecer, mas ainda estamos muito longe, né? De países aí da Europa, né? Dos Estados Unidos de primeiro mundo, que trabalham já nessa perspectiva já há um bom tempo. Então, assim, dentro do hospital, infelizmente, o que você coloca é uma verdade. Às vezes, os cuidados paliativos só chegam quando já está em processo de finitude. Só que o cuidado paliativo ele deve ser indicado no momento do diagnóstico de qualquer doença ameaçadora à vida. Né? Por quê? Porque justamente a gente precisa de tempo para as pessoas irem absorvendo o que é a doença, né? Os sintomas que virão, as perdas que virão desse adoecimento, inclusive o morrer, que em algum momento vai chegar, né? Para algumas doenças a gente sabe, né, que isso já faz parte do seu prognóstico. É uma questão de tempo. O que a gente não pode afirmar, né, é quando. Mas sabe que vai acontecer. Mas sabe que vai acontecer, principalmente quando os sintomas começam a ficar mais, né, corriqueiros, mais frequentes. Então, assim, é muito complicado, sabe? Quando a gente só tem esse tempo do fim de vida. Hoje, lá no hospital, eu faço parte da comissão de cuidados paliativos, né? A gente reativou essa comissão. Estamos tendo, assim, muitos desafios, né? Como a gente diz, a gente tem vários profissionais. Físio, tem fono, tem assistente social, tem enfermeiro, né? Mas a cultura, a nossa cultura mesmo, de educação, de achar que a gente tem que, né, lutar pela essa vida, como a gente diz, a qualquer custo, às vezes nos emperra nos cuidados paliativos, né? E aí a gente não tem, enquanto psicólogo, às vezes a gente não tem esse tempo necessário para trabalhar essas questões que envolvem o processo de morrer, né? O que eu vou perder, as perdas que estão entrelaçadas, né, nesse momento. E aí, às vezes, o paciente ele já está numa evolução da doença tão grande que não tem. A família também já num desespero, né? Porque quando a gente realmente perde
é que a gente sabe, né, o valor da perda. Porque no luto antecipatório, a gente até vem trabalhando essas questões, né, de como a pessoa, vai ser a vida sem aquela pessoa, né, como as coisas vão ficar. Mas é no momento da perda que acontece que a ficha cai, como diz aquela história, né? Como Sempre é a há ficha esperança, cai. né? Isso. Sempre há. Por quê? Porque a gente não quer perder. Mas nesse trabalho no hospital com a família, é um trabalho diferente com a família e com o doente. A Isso. gente chama doente, né? Com o paciente. Mas são encontros semanais? Como é que é feito Não, isso com a então, família? Não, então. A gente está tentando reorganizar como seria, né, essa abordagem. Mas, na minha parte psicológica, Sim. né, enquanto psicólogo hospitalar, eu tenho os atendimentos, que eu faço as visitas nos leitos, Sim. né? Então, sempre tem o acompanhante, tem aquele familiar. Nós estamos tentando agora introduzir a chamada conferência familiar, que é uma oportunidade da equipe se reunir com os familiares, aqueles mais próximos, né, que são os verdadeiros cuidadores, para a gente discutir sobre a doença, sobre as possibilidades de tratamento, ouvir, inclusive, o que eles, né, sabem sobre a doença, como eles acreditam que vai ser a evolução da doença. Porque uma das coisas mais fundamentais dos cuidados paliativos é a escuta. Toda decisão técnica cabe a nós, né? Então, assim, eu sei, ou o médico sabe, quando ele vai indicar uma terapêutica, para que serve. Mas a família e o paciente, não. Mas essa indicação, ela está relacionada àquilo que eles acreditam, aos valores, a própria religião, né? Assim, a espiritualidade, né? Não é a questão da religião, mas a espiritualidade, ao sentido de vida que ele tem. Então, essas coisas, às vezes, precisam ser alinhadas. Mas, muitas vezes, aí vem aquela soberania do conhecimento, né? Que a gente, por ter o conhecimento científico, a gente acredita que o nosso conhecimento é o que é prevalente, né? O que deve prevalecer, ao final das contas. E aí há um movimento, né? Assim, essa comissão ela foi reestruturada há pouco tempo, quando eu disse, com mais desafios, mas a gente está aprendendo junto, né? Então, está sendo desafiador para a gente que topou, né, ficar à frente dessa comissão nisso, né? De até que ponto, né, nós temos que tomar as decisões, mas onde a gente vai ouvir? E o ouvir está muito ligado à nossa profissão, né? Então, quando é uma coisa assim maior, já chama o psicólogo, né? Aquela coisa, chama o psicólogo. Porque até mesmo nós não queremos nos dar conta desse processo. Lembra que eu falei que a gente só vive a morte pela morte do outro? Sim. Quando eu vejo alguém morrer, aí eu dou conta da minha finitude também. Né? Então, é muito doloroso, imagina, nós trabalhamos num lugar que é para restaurar, né, a saúde, se possível, a vida. Mas as pessoas também morrem no hospital. Hoje, inclusive, no Brasil, se morre mais no ambiente hospitalar. Hospital é lugar de morrer. Né? Então, não é mais no espaço da família, né, onde a pessoa pode voltar para casa. São poucos os que têm essa oportunidade de morrer rodeado pelos seus, né? O hospital hoje, infelizmente, é um lugar de morrer. Por quê? Porque, como a gente diz, traz sofrimento. Nem todo mundo tem esse manejo, né, no cuidado. Então, às vezes, estar no hospital é aquela coisa da garantia do cuidado. Eu vou garantir, pelo menos, né, que foi feito tudo, né? Aquela velha história do tudo. E aí, para a gente que é profissional de saúde, que estamos lá, a gente vivencia essas duas realidades. Daqueles que a gente consegue, né, a recuperação, né, a vida, mas também daqueles que partem. E isso traz para nós também uma sensação de impotência. Impotência porque a gente não conseguiu, diante do conhecimento que nós temos, né, que aquela vida permaneça. Mesmo a gente sabendo que essa briga com a morte, como a gente diz, a gente vai perder sempre. Porque em algum momento é ela que vai ganhar, né? Assim, a gente vai vencer nas guerras, mas a batalha, né? Aquela brincadeira que às vezes o pessoal fala. Mas é muito doloroso porque também a gente é exposto à nossa finitude, né? Então, a gente às vezes vê condições de dizer, se fosse comigo, com um familiar meu, fosse meu pai, meu filho, né? Então, assim, isso mexe muito com o emocional de quem trabalha no hospital. E nem todo mundo está preparado para isso. E o preparo, eu digo que é de formação, mas também de formação pessoal, que a educação para a morte pode ajudar.
A educação para a morte não precisa ser uma coisa formal, ela não precisa acontecer somente em sala de aula. Ela pode acontecer assim, como a gente está fazendo agora, numa mesa de bar, na conversa em casa, né? Na hora do jantar, do almoço, quando a gente às vezes vê alguma coisa assim. Imagina, e se acontecer isso comigo? Como eu gostaria de viver, né? E se no dia que eu morrer? Eu lembro quando eu era criança, lá no interior, né? Que a gente também afasta as crianças, né? Desse momento, a gente pode até explorar mais um pouquinho sobre isso. Mas do quanto, às vezes, a morte era o evento da cidade, né? Assim, principalmente quando era uma autoridade, porque, imagina, movimentava a cidade toda. A pé, né? E quanto isso não era doloroso, assim, né? Quando eu digo isso não era doloroso, mas eu digo assim, era natural, sem ser banal. Nós não estávamos banalizando o fato, né, daquela pessoa não estar. E quando a gente fala sobre isso, não é banalizar a dor, né? Porque, assim como eu acredito que vocês já perderam pessoas queridas, né? Nós não estamos, ninguém está imune a isso. E só a gente sabe o quanto é doloroso elas não estarem mais aqui. Mas isso não significa que a gente também veja a morte também como esse carrasco, né? É muito interessante você falando isso, porque eu falo, lá em casa, eu falo, olha, eu lidei, deixa eu contextualizar, né? Eu lidei com a morte muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Então, eu encarei, né, fui no velório e tal, queriam esconder, aí eu descobri e tal, foi toda aquela coisa, enfim, fui até o caixão e tal. Depois daquele evento, eu sempre pensava, como será que eu vou morrer? Né? Tava lá e tal. Aí, passou os anos e tal, cresci, casei, tenho meu filho, não sei o quê. Falei, olha, eu quero falar como vai ser meu velório. Aí todo mundo, para com isso, não sei o quê. Paulinha, não sei o quê. Minha sogra, para. Aí o Pedro, mãe, eu fiz, claro. É o seguinte, aí eu já falei. Aliás, vou deixar até registrado, que eu quero... Já fez as diretivas antecipadas. Isso, eu quero, não quero aquela coisa... Não, chorando, todo mundo chora só um pouquinho e tal, mas só realmente as pessoas que gostam de mim, né, pra ir, né? E eu gostaria que tivesse uma mesa, assim, de frios e banhos e vinho pra todo mundo, entende? Pra todo mundo ficar alegre. Hoje... E lembrar de mim das coisas boas, darem risada, entende? É isso. Então, vocês já sabem. Tá vendo? Você também. Já vai servir boa morte no casamento dela. Não tem os bem casados no casamento, já tem funerárias que oferecem boa morte. Mas a gente... isso que Paula falou, muitas vezes interrompido realmente pelas pessoas, né? Quando alguém vai dizer como é que é a morte... Mas por que eu acho que as pessoas interrompem? Depende muito da idade. Paulinha falar um negócio desse na idade que ela tem, se ela morrer agora é algo súbito, é algo assim, inesperado. Então, ninguém está esperando por isso. É diferente de uma pessoa bem idosa comentar sobre isso. Né? Tem esse fator também. Isso. E quando uma pessoa idosa comenta sobre isso, como é visto? Como vocês acham que é visto? Eu acho... que da mesma forma, assim, a gente fala um pouquinho, sabe, vai, eu sei que ele vai uma hora, tá mais perto do que longe, mas fala, não, papai, não fala assim, não, mamãe, não, você vai viver muito ainda, que besteira, não, tá cheio de saúde, olha aí, tá até pulando corda. Isso. Mas a aí gente eu acho quer... que é mais pra confortar o isso. outro, né? Mas do mesmo jeito a gente muda de assunto, não é? Isso, não a gente não elaborar. permite que eles expressem o que sentem por isso. Os estudos também vão mostrar isso com relação à velhice, né? Como a gente está vivendo mais, né? Aí a longevidade agora, né? Tá chegando aí bem. Muitos dos nossos, né, idosos chegam aos seus 80, aos seus 90, até bem de saúde, né? Produtivos, inclusive, né? Fazendo várias coisas. Mas quando eles começam a falar sobre o morrer, né? Os estudos vão dizer justamente isso, que pelo legado que nós deixamos pela vida, o sentido que nós damos a essa vida, para eles, a aceitação desse morrer já não é tão doloroso como é para os mais jovens. É como se fosse assim, ninguém quer morrer, nem os idosos, né? Principalmente os idosos bem ativos, aqueles, né? Ninguém quer morrer, essa é a condição final. Mas diante, né, dessa certeza que vai se aproximando, né, com o nosso envelhecer, essa aceitação, ela tem mais sentido se quando eu olho para trás e vejo aquilo que eu construí, tem um sentido positivo.
Então, assim, às vezes não importa também nem a idade. Por isso que eu falei, às vezes a gente vê pessoas jovens também em processos de finitude que quando vão expressar sobre aquilo que construíram, já se sentem plenos, né? Que eu já deixei meu legado, né? Assim, já construí, já tive meu filho, né? Tive um amor maravilhoso, meu trabalho. Então, essa aceitação, ela é menos dolorosa por isso, porque teve sentido. Nosso medo do morrer também, assim, é de quem sou eu nessa vida, né? Que só é única, só é uma vez e ela não volta, né? Assim, dependendo das crenças, né? Claro, das crenças de cada um. Mas é uma única vida, né? Então, assim, fez sentido todo esse tempo que eu passei aqui, se eu passei pouco tempo ou muito tempo, teve sentido para mim e para as outras pessoas. Então, quando há essa pergunta e ela é respondida de uma maneira, né, mais positiva, essa aceitação, esse medo de morrer, ele não fica tão pesado. Eu tenho até tias, assim, tias avós mesmo, mais velhas, e uma delas, às vezes, vive dizendo, né? Hoje, ela é cadeirante, acamada, às vezes, né? Assim, passa maior tempo na cama, e ela já diz, ela tem 80 e poucos anos. E ela vive dizendo, olha, eu não sei por que que Deus não me leva, porque eu já vivi tudo, minha vida sempre vai ser essa aqui, né? Não tem mais. E eu já queria que Deus me levasse. Já levou minha irmã mais velha, já levou meus pais. Eu já queria que Ele me levasse. Aí muita gente diz, tua tia está com depressão, né? Ou tua tia pode cometer suicídio. Não, às vezes é uma afirmação dela mesma, sobre o sentido de vida. Que ela busca na religiosidade, né, dela, desse Deus, porque que não leva, uma forma, né, de questionar. E uma questão dos idosos também é dizer assim, olha, eu não queria viver tanto para ficar dando trabalho aos outros. Pronto, né? Olha o sentido. Né? Então, assim, é o sentido que se tem, né? Muitas vezes que a gente precisa buscar e que se a gente só vai elaborar se a gente começar a falar sobre. É verdade. Então, os filhos e os netos só vão entender essas falas, às vezes, de morte de pessoas mais velhas, se eles permitirem que eles expressem. A família que vai ficar, ao perder um paciente que está em processo de finitude, só vai entender, muitas vezes, por que ele diz assim, olha, se meu coração parar, eu não quero ressuscitação, eu não quero ser entubado para viver em cima de uma cama. Né? Porque a família faz aquilo, às vezes, né? Tudo, Faça né? tudo mesmo. Eu quero pelo menos respirando, mas é aquela vida que o paciente queria. É um egoísmo, às vezes, né? Porque você quer aquela pessoa viva a todo custo, mas que custo é esse? Isso. Numa cama, por aparelhos, né? Cheio, você monta uma UTI dentro da sua casa, a pessoa tá só respirando. E ela? Isso. Né? Então, assim, tem que respeitar, né? Eu tenho um caso, vou contar esse caso do meu tio. Meu tio, ele teve um câncer de intestino e deu metástase pulmão e cérebro, né? Então, a esposa dele, na época, cuidou dele. Ele nunca foi internado, ele sempre ficou em casa. Ela botou cama e teve uma evolução muito rápida, né? Porque quando já é metástase, pulmão e cérebro, né? Então, ela alimentava ele, dava banho dele, ela cuidava dele 24 horas por dia, né? Eu auxiliava para levar para fazer exames, né? E alguma outra coisa que ela precisasse. Aí chegou um dia que ele teve uma convulsão, né? Aí chama SAMU, eu corro para lá, chego lá, o SAMU já está saturação baixa. Aí a sorte é que a gente tem um primo que é médico, que também é sobrinho dele, né? E estava acompanhando, era ele quem ajudava, né? Na questão dos exames, né? Ali na FAP, né? Que ia lá para a FAP fazer todo esse processo de quimioterapia, enfim. Aí, na hora que ia saindo, o SAMU ia levar para o hospital e já disseram, vai direto, já ligaram, né? Vai direto para a UTI. Aí meu primo fez, não, mande para o quarto. Não tem mais reversão. Vocês só vão botar ele lá dentro para ele ficar respirando com... Ele já saiu de lá em coma, da casa. Então, manda para o quarto. A sorte foi essa. Aí ele foi para o quarto. Aí ficou eu, a filha dele e a esposa. E ele ali em coma. No mesmo dia, eu estava assim de frente para ele. Eu vi o último suspiro dele. E muito tranquilo, foi tudo muito tranquilo. Não teve, né? Ele podia ter acontecido isso em casa, mas hoje ninguém... Né? O medo é tão grande. Então, a esposa dele, que era sozinha, tomando conta dele, para ela é muito difícil lidar com tudo isso. E ela ainda queria que fosse para a UTI. A gente foi convencer ela que não valia mais a pena. Mas é o medo da perca, né? Então, não é um egoísmo, mas é um egoísmo inconsciente.
É o medo da perca, o medo da separação, o medo que aquilo acabou. Isso. Né? Porque é irreversível, né? E não é substituível, né? A gente não substitui as pessoas que nós perdemos. E aí, a importância da gente fazer com que esse paciente fale, né? Então, é importante se eu tive expressar, se realmente ele queria. Porque o que acontece também muitas vezes, né? É porque a família, ela fica com aquela responsabilidade e a culpa. Se eu levo para UTI e aconteceu alguma coisa, porque o pior é a morte, né? É como a gente pensa, o pior para a gente é o morrer. Se eu decidir que vai para UTI, a gente às vezes sabe, mesmo indo para UTI, essa conta, né? Como a gente já falou, a gente perde um momento, né? E se eu não levar? Se essa morte for mais rápida, né? Será que poderia ficar mais tempo? Então, assim, só que aí é o que a gente comenta. Essa vida por mais tempo, né? Essa quantidade, ela é melhor do que uma qualidade? Pra gente, como você diz, inconscientemente, quanto mais tempo nós tivermos com quem nós amamos, melhor. Mas, para aquela pessoa, né? Que tá ali, que às vezes precisa de um cuidado, ou que a morte vai trazer esse descanso, né? Que a gente costuma dizer muito isso, mas nem gosto muito de falar assim, mas essa quantidade de dias, né? Ela queria, ou a gente pode proporcionar os dias que ela ainda tiver com mais qualidade, mais perto de nós, né? Mais perto do que ela conhece. Porque, por exemplo, em ambiente hospitalar, quando as coisas agravam, a gente sabe que é UTI. Só que o ambiente de UTI, para quem já foi, já sabe que não é um ambiente acolhedor. A gente sabe. Com aquele monte de maquinário, com aquele monte de instrumento, barulho, isolado, porque não pode nem ficar pessoas da família. Ou seja, quando eu disse que às vezes as pessoas morrem só no hospital, por causa disso. Elas morrem na UTI sozinhas. Sozinhas, que eu digo, de referencial, de afeto. Ela pode estar lá rodeada de profissionais, mas não são as pessoas de afeto para ela. E, às vezes, a gente permite que isso aconteça enquanto família. Porque eu quero, né? Pelo menos eu quero aqueles 15 minutinhos, às vezes meia hora de visita diária, que uma UTI permite, mas eu sei que ele está respirando, né? Mas ele está lá só. E está indo só. E vai chegar um momento que ele vai sozinho. Ou eu quero realmente, às vezes, ficar perto dele numa enfermaria. Porque, às vezes, é assim. Muita gente diz assim, a morte em casa, leva para casa. Nem todo mundo também tem o emocional para cuidar de alguém morrendo. Não sei se vocês já viram alguém morrer. Não é tão simples, né? Depende de como morre, né? Isso, não é tão simples. Não é uma coisa maravilhosa de se ver. Porque existem as duas coisas. Existem sintomas que são, né, potencializados nesse momento. E existe o nosso emocional de ver que realmente o momento está chegando. Então, assim, nem todo mundo está preparado para isso. Mas, às vezes, não precisa levar para casa, mas ficar numa enfermaria de hospital, onde a família pode visitar com mais vezes, essa visita pode ser estendida, né? Então, é esse movimento que a gente, às vezes, tenta conversar com o paciente familiar. Por isso que é importante, você falou que você já decidiu como quer ser seu enterro, né? Então, dentro dos cuidados paliativos, existe o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. Então, o que a gente faz é que os pacientes e os familiares expressem para a gente o que eles gostariam de acontecer. E esse gostar de acontecer não é aquela coisa de fazer tudo, não. Mas, se realmente isso for acontecer, eu gostaria que isso acontecesse. Com essas implicações, para isso, um diálogo com a equipe ele é fundamental. Né? Então, eu só posso decidir se eu quero ir para a UTI se eu souber também dos benefícios, mas também dos malefícios que isso vai me causar. Para que essas decisões, né, e a gente gosta muito de bater nessa tecla, não é uma decisão unilateral. O que acontece muitas vezes, pela falta de manejo, né, e pela falta de conhecimento que muitos de nós profissionais temos com relação aos cuidados paliativos, é colocar a decisão na família ou no paciente. Se eu tenho um problema respiratório grave, olha, se o oxigênio não está dando conta, se eu quer ser entubado, se eu quer que a gente entube, seu pai, sua mãe... Não, essa decisão ela é técnica. Eu, enquanto profissional, é que vou saber o benefício de uma intubação, de um ressuscitamento. Mas eu tenho essa possibilidade. A intubação pode ocorrer. Se eu intubar, vai acontecer isso. É isso que o senhor gostaria?
É isso que imagino. Então, essa decisão, ela precisa ser compartilhada. Para quê? Para que a minha decisão técnica, ela abarque o máximo de possível daquilo que o paciente e a família gostariam para eles. Porque muitas das decisões a gente toma e não sabe. Se você, como ela diz, a gente às vezes tem esse egoísmo inconsciente. Se na hora de uma parada cardíaca eu chego para você e digo, eu faço ressuscitamento na sua mãe e seu pai, é lógico. Agora? Lógico. Faça. Né? Mas às vezes não é o melhor para ela, porque ela pode ter várias repetições, né, de paradas cardíacas seguidas e o povo pensa que uma técnica de ressuscitamento é simples, não, pode quebrar costelas, pode trazer, sabe, vários outros sofrimentos. Então, assim, por isso que a gente precisa de tempo. Por isso que cuidados paliativos devem ser falados desde logo. A gente defende a indicação precoce. Ou seja, internou... Não só internou. No diagnóstico, né? No diagnóstico. Eu fui ruim. diagnosticado com uma doença que é ameaçadora à minha vida. Pode não ser agora. Agora eu estou bem. Mas em algum momento ela vai ser ameaçadora à minha vida. Então a gente já pode ir falando sobre isso. É porque também as pessoas confundem cuidados paliativos com o diagnóstico. Aquela pessoa entrou em cuidados paliativos. Aquela pessoa é paliativo. Paliação não é diagnóstico. Paliação é cuidado. É um cuidado ampliado. Se quando eu tenho um diagnóstico da doença, o médico não vai pensar no meu tratamento bem direitinho, né? O que vai fazer? Pronto. Cuidados paliativos também é uma forma de cuidado a longo prazo. É como uma gravidez. Descobriu que está grávida, você precisa de toda uma preparação para o parto, né? Principalmente se você quiser um parto normal, um parto humanizado. Ele tem toda aquela preparação psicológica, preparação do corpo, de respiração. Para a morte. E uma morte iminente também é necessária. Você trouxe uma coisa bem interessante também. Não existe as doulas? Sim. Existem doulas da morte, sabia? Não. Existem. Já existem cursos de formação para doulas da morte. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer. São pessoas que realmente são capacitadas para trabalhar junto com o paciente e o familiar nesses momentos que estão se finalizando. Né? Então, assim, é muito interessante, porque... Quero fazer esse curso. Pois existe já aqui no Brasil, doulas da morte, muito bom, por sinal, assim, tem um contato de professoras da UFCG, que inclusive são doulas da morte, né? Tem 2 professoras da enfermagem da UFCG, professora Kívia, professora Glenda. Passe o contato que queremos. Tá vendo, meninas? Ó, nessa mesa. Se as meninas vão me ouvir aqui, eu já fico contato. Queremos, viu? Vocês aqui na nossa mesa. Pois é, são doulas da morte. Então, assim, é muito interessante isso. Por quê? Porque a gente naturaliza isso para o nascimento. Mas por que não também nesse momento final da nossa existência? De cuidado. Porque o que é a doula? Acolhimento, né? O que é a doula no processo de parto? Né? A gente fala tanto no parto humanizado, aí também pensa na doula, né? E por que não a morte humanizada? Com uma pessoa também treinada, né, no conhecimento, porque também é outra coisa que a gente batalha muito nos cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é só humanização, não é só ter empatia. Porque a gente precisa ali, eu sou uma pessoa muito humana. Não, é conhecimento. É ciência. Existe muita coisa aí que a gente precisa, principalmente manejo de sintoma, medicamentos, né? Por exemplo, quando indicar uma técnica, quando não indicar. Então, assim, precisa realmente de uma formação, né? Aí, a gente sempre pergunta, por causa da psicologia hospitalar, todo psicólogo é paliativista. Não. Não mesmo. Não mesmo. Não é. Por isso que eu fui atrás. Por quê? Porque a minha experiência no hospital estava me levando por esse caminho. Lá no hospital, eu sou referência na infectologia, onde a gente tem muito caso de paciente soro positivo e, às vezes, entra num processo de AIDS, né? Que a gente já faz aquela diferença, mas num processo, às vezes, avançado, que vai levar à morte, mas é uma doença ameaçadora à vida, né? Então, a gente precisa ir trabalhando algumas coisas. E na parte de oncológica, né? O HU daqui de Campina Grande, ele é referência na oncologia adulto e infantil. Então, assim, foi vendo justamente esse processo que eu... Não tem como ficar só nesse cuidado do olhar, mas a gente precisa de mais conhecimento sobre como trabalhar a morte com essas pessoas. Aí foi aí que eu entrei, não, preciso me aperfeiçoar e tenho, desde então, buscado muitos cursos. Como eu disse, fiz a minha especialização, né, em tanatologia e tenho buscado cada vez mais, né, esse campo da tanatologia
porque ela estuda a morte, né? E esse processo de morrer e os cuidados paliativos. Eu acho que eu preciso fazer esse curso, sabe por quê? Eu vou dizer. Vá, Ou diga, da doula, sabe diga. por quê? Porque a gente vai atender a família enlutada. Sim, sim. Ou a família em Isso. processo que tá lá com Isso. né, o Mas seu a ente. doula, não. Pra mim, eu já fui doula em 2 mortes, né? De pessoas próximas. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas eu já Mas fui foi a ali, cuidadora, já né? fui, assim, uma parte da equipe cuidadora, né? Mas eu não acho que eu não queria isso pra minha vida, né? Eu acho que tem Não, coisa- então, eu não quero trabalhar. Eu não tenho. Mas o de tanatologia é interessante. interessante. O Eu de não tenho tanatologia. estrutura para trabalhar no hospital. Uhum. Eu não tenho. Não dá para mim. Fui fazer meu estágio lá. Aliás, parabéns. Sinceramente, para todos os profissionais, inclusive para o psicólogo, obrigada. porque realmente, né, lida com a finitude todos os dias, lida Isso. com a morte, né, lida com várias coisas, né, enfim, com cada coisa que aparece. E você tem que ter uma estrutura para isso, né? A gente está no processo de formação agora, estudamos muito, fizemos vários estágios em vários lugares e você tem que saber para onde dá, onde você tem estrutura para ir, Isso. onde você não Isso. tem. A gente precisa escolher nosso nicho. Mas a gente só sabe também quando a gente dá a nossa cara, né? Uhum. Às vezes a gente acha que não tem identificação nenhuma. Por quê? Porque esses medos da gente também são cultuados. Sim, Né? É. E como a gente diz, existem realmente, assim, setores que a gente não vai, nunca irei. Mas, às vezes, a realidade, ela é bem diferente. Uhum. O momento também que a gente, às vezes, se encontra de maturidade emocional, psicológica, né? Tudo isso também vai influenciar nesse campo. Lindo. Mas a Todo gente mundo precisa... mas a gente precisa... Já fui, né? Mas não- Então, mas até isso a gente precisa dizer, olha, eu tive essa experiência, não gostei, não me identifico, né? A gente, às vezes, precisa também passar por esses medos. Mas com a morte é isso, né? Quando a gente diz assim, eu escolhi trabalhar com a morte, a gente já vê os olhares, né? Não, isso não é pra mim, isso eu não quero. Eu escolhi trabalhar com... É uma frase, assim, meio pesada, viu? Eu escolhi Trabalhar com a morte. Mas aí eu penso nos trabalhadores da morte, como a gente vinha falando, os técnicos de necrópsia, né? Os sepultadores, o pessoal da agência funerária e vários outros, né? Os tanopraxistas, né? Que também fazem todo aquele trabalho, né? De ajeitar o corpo, né? enfim. Maquiagem. Isso, mas alguém precisa fazer. Né? Isso é aquela coisa de que alguém precisa mas fazer. eu acho que assim, tem pessoas para todas as Isso. coisas. Tem gosto para Isso. tudo. É verdade. Tem, Né? é verdade. E pessoas realizadas fazendo isso, né? É. Então, essa é a beleza da vida, essa, Isso. né? E da multiplicidade aí, Gente, que papo legal. não é? Do jeito que a gente falou, né? Que eu falei assim, olha, Tá vai ser um vendo? papo gostoso. Eu fiz, eita, não sei se vai ser. Mas não é. Porque a leve gente precisa e- isso, sabe? A gente precisa ir introduzindo isso, né? E como a gente diz, qualquer lugar que a gente vai ter uma perninha da morte. Como vocês disseram, vocês podem ser psicólogas clínicas, mas vocês vão atender pessoas enlutadas. Vão atender, talvez, pessoas também em processo de morrer, né? Porque, como a gente diz, né? Quando a gente... quanto mais cedo a gente discutir, pessoas em sofrimento que podem estar com pensamentos suicidas, né? Então, assim, a morte, ela está ali, de alguma forma, rondando nossos espaços. Pode não ser escancarada, né? Como no ambiente hospitalar, assim. Mas, para vocês verem, né? Eu falei agora em morte escancarada e lembrei. O quanto a morte é, para a gente, ao mesmo tempo, assustadora, mas ela também aparece na nossa sociedade, assim, de um jeito... Vê os programas que a gente assiste meio-dia, né? Na hora do almoço. Vê o que o povo compartilha. Vê o que o povo compartilha nas redes sociais. Vê o quanto é curioso, quando as pessoas têm curiosidade, né? Assim. Mas é como se fosse assim, é a morte do outro. Não me afeta porque é o outro. Aí, a partir do momento que eu percebo que isso pode vir para mim ou para os meus, aí a coisa meio que complica. Né? É como a gente diz assim, eu já vi uma pessoa ser morta na minha frente. E não tive medo, mas não me abalei. Mas já vi pessoas da minha família morrer de forma muito mais pacífica e aquilo foi muito mais doloroso. Por quê? Porque envolve o afeto. Né? Comigo já aconteceu ao contrário. É sério. Eu acho que é porque tinha todo o processo da morte, né? Desse meu tio, né? Meu sogro também. Então, eu não tive esse processo, assim, de um sofrimento, algo muito chocante para mim.
Mas eu vi um acidente de um rapaz de uma moto na minha frente e que eu fui o carro que cheguei primeiro na frente do corpo, né? Isso me abalou de um jeito. Quando eu vi o pessoal correndo para socorrer, aí eu fiz, pronto, já tem socorro. Deixa eu sair aquele fim, mas me trouxe, eu não queria passar naquela rua. Me trouxe, assim, um mal-estar. Eu cheguei em casa com vontade de vomitar. Foi algo que foi chocante para mim. Porque foi a forma da morte, né? Uma forma violenta. Essas formas, né? Existem o que os estudiosos também vão falar assim, que a dor da morte, ela também vai passar por alguns mediadores. A forma como a morte ocorreu, ela pode ser traumatizante. Né? Então, assim, mortes violentas, né? Mortes, né, por suicídio, ou então essas mortes que às vezes não tem final, você não vê o corpo, sim, né? Aquela coisa assim, desastres, né? E tudo. Então, elas tendem a trazer mais choque, né? Assim, pra gente nesse sentido, né? Mas não necessariamente precisa ser sempre assim, né? É o que a gente tem para colocar. Não precisa ser sempre assim. E aí a gente não percebe que no nosso dia a dia a gente vai escanteando essa morte, usando, né, dos eufemismos. É tanto que lá no hospital, eu acho engraçado, a gente usa o termo óbito, né? É. Isso é bem hospitalar, né? Por que não dizer que o paciente morreu? Porque ele morreu. E fica mais óbvio também pra gente, né? E aí eu nunca esqueci a primeira vez que eu vi um anúncio de um óbito no hospital. Porque também é aquela coisa, né? A gente já sabe, mas muita gente acha que quem deve dizer que o paciente morreu é a psicologia, mas não é função nossa, né? Não, é ato médico. Eita, mesmo. É ato médico, só quem pode dizer é o médico. Às vezes a gente diz porque pela própria circunstância, né? Mas voltando à experiência que eu tive, né? Então, foi no corredor da enfermaria, um senhor realmente teve uma parada cardíaca, e foi toda aquela mobilização, tiraram a esposa dele para a enfermaria, e quando eu ia passando, eu vi aquela movimentação toda, aí já imaginei que realmente tinha sido algo desse sentido. Aí me aproximei da esposa e fiquei tentando conversar com ela enquanto tudo acontecia na enfermaria, né? E aí, quando o médico saiu, pela cara dele, eu percebi que realmente não tinha sido com sucesso, né? Aí ele chegou para ela e disse assim, Dona Fulana, nós perdemos o homem. Eita. Aí disse o nome do senhor, que eu não lembro agora. Ela olhou para mim, ela não entendeu. Nós perdemos. Ele saiu correndo. Perdemos. Então, nós perdemos o homem. Aí eu olhei para ela, eu disse assim, a senhora entendeu o que ele disse? Aí ela disse, não. Aí ele fez, ele morreu. Entende? Porque até pra gente é difícil dizer morte, morreu, entendeu? E aí a gente vê isso muito dentro do hospital, porque a gente não é preparado para falar sobre isso. Mesmo quando a gente tem o conhecimento, né, técnico. Somos profissionais da saúde. Isso, mas a gente usa dos eufemismos, né? Com as crianças virou estrelinha, né? Aquela coisa toda. Foi morar com o papai do céu. Mas parece que dizer que morreu é uma carga muito pesada, né? Uma carga muito pesada. E aí, no hospital também a gente tem essas coisas, assim. E é muito chocante a primeira vez quando um paciente lhe pergunta, eu vou morrer? E aí? E aí? Todos nós vamos, meu querido. Justamente. Só que responder assim parece também que banal. Não é muito acolhedor, né? Porque quando ele pergunta, né, nesse sentido, ele sabe, como a gente diz, porque se está vivo vai morrer, mas ele está percebendo que alguma coisa está estranha, né? E aí, assim, o que eu tenho aprendido é não responder positivamente, mas perguntar por que ele está me perguntando aquilo naquele momento. Entende? Assim, foi uma professora até que eu tive, e ela disse assim, se você disser que sim, né? Porque ele já sabe. Na verdade, ele quer, né? Confirmação. Ele quer, na verdade, falar muito mais do que esse vou morrer. Então, não precisa responder que sim. Pergunte por que ele resolveu lhe perguntar aquilo naquele momento. Então, foi porque ele viu que os sintomas realmente não estão com controle. Ele vê o cochicho, que é outra coisa assim que a gente trabalha muito, essa conspiração do silêncio. Quando tem diagnóstico, os primeiros a saber, muitas vezes, são os familiares. Né? Porque a gente também tem um receio de contar para o paciente. Aquela história de tirar a esperança, do paciente entrar em depressão, né? E aí, os familiares são os primeiros a saber. Aí a família já diz, não quero que meu pai saiba, não quero que minha mãe saiba, não quero que conte. Só que
Só quem sabe é a pessoa que está sentindo, né? Então, ela vê, às vezes, os sintomas sem controle, ela vê a dor que, às vezes, não está sendo, né, aumentando, vê os cochichos, vê os olhares. Ela quer falar sobre. Quer. Então, ela sabe. E aí, quando ela tem esse momento de expressão, ela diz assim, porque eu não gosto muito de falar sobre isso, não, porque, às vezes, meu filho ou minha esposa, ela não aceita ou então não está preparada. O paciente quer preservar a família e a família quer preservar o paciente. E aí eles não se conversam. Não tem conversa. Eles não falam e a gente também não, né? Porque a gente também se preserva. Veja que também tem esse terceiro elemento. Porque não é fácil falar. Às vezes eu fico falando sobre isso aqui, mas às vezes eu fico escolhendo as palavras para quando isso. E às vezes, né, a gente... Depois que sai, que faz a intervenção, poxa vida, eu falei isso, não devia ter falado, ou então deveria ter falado isso, porque isso machuca a gente, né? E a gente vai aprendendo. Eu costumo dizer assim, eu aprendo com cada paciente que eu faço intervenções. Aquilo que às vezes serviu para esse, que eu vou reproduzir no B, não dá certo. Né? E a gente às vezes vai aprendendo um pouquinho na marra, mas vai dando certo, né? Então, assim, é falar. Fale. Espremir a expressão. Por isso que a educação para a morte, ela, como a gente diz, ela tem que ser feita desde sempre. E não é uma coisa só formal. Ela pode ser também em vários espaços. É permitir que as pessoas expressem sobre isso. Né? De alguma forma. Se for, né, com medo, com receio, né, falando um pouquinho também desses questionamentos onde nós estamos, essas influências culturais, né, a nossa influência de espiritualidade, tudo isso perpassa, né, como a gente vê a morte. Se eu vejo a morte do outro lado, se eu sei que essa vida aqui é passagem, né, a gente tem todas essas crenças, né, todas essas fantasias sobre o pós-morte. Mas nós não sabemos como vai ser o lado de lá. Então, sabemos que vamos, né? Mas não sabemos quando, como, né? E aí, meninas, por isso que a gente diz também que pensar a morte é pensar a vida. Tem estudiosos da morte que dizem assim, que a tanatologia não é só a ciência da morte, ela também é a ciência da vida. Porque a gente só pensa na nossa vida, aquilo que a gente valoriza quando a gente está enxergando a morte. Então, todo o sentido que eu dou à minha vida hoje, até hoje, né? É porque eu vejo que em algum momento eu não vou mais estar aqui. Então, a morte também é mola. Ela que impulsiona. Ora, se um dia eu não vou mais estar aqui, eu quero deixar algum legado, eu quero fazer sentido, então eu preciso fazer. Então, algumas oportunidades, né? O que eu vejo da minha vida, aquilo que eu dou valor, tudo isso é a morte que nos faz enxergar, né? Então, é como se fosse isso. As duas coisas. Então, se eu não posso trabalhar a morte, né, sem ver a vida, eu também não posso ver a vida sem enxergar a morte. Não posso passar o resto da vida fingindo que ela não está ali, que ela não vai chegar em algum momento. E quando ela chegar, ela pode ser da maneira mais ou menos como eu gostaria, quando eu tenho esse poder de escolha, né? Quando a gente tem esse poder de escolha. Lógico que mortes repentinas e tudo não tem. Mas em alguns casos, como a gente está falando aqui, né, das doenças ameaçadoras da vida, tem escolhas que a gente pode fazer. E aí o movimento dos cuidados paliativos, ele está nesse sentido, né, de fazer essa morte chegar com qualidade, né, que essa vida, né, que se estenda até lá, ela venha com qualidade. Menos sofrimento. Né? Tanto para o paciente quanto para a família, né? Isso mesmo. Marina, muito obrigada. Ai, gente, já tá vendo? Eu disse que eu falava muito, passa rapidinho. Maravilhoso. Agora tinha pano pra gente conversar. Não, muito, a gente viu? faz parte 2. Tem muita Temos coisa. que combinar a parte 2. A gente faz tem muita parte coisa 2. dentro desse universo, gente, que é realmente encantador. Olha as palavras que eu estou usando, viu? Encantador, gostoso, mas... É riquíssimo. E como falar com as crianças, como falar... Né? Tem vários contextos que a gente pode abordar depois. E se você tiver sugestões, manda pra gente. Pois é. Manda pra gente. Não é? Gostou desse assunto? Parte 2 logo, parte 2 logo. Porque a gente precisa falar sobre isso. É verdade. Não é? Precisamos. Inclusive, tem um livro que quem gostaria de indicar, quem puder, né, Precisamos Falar sobre Morte, que é de uma geriatra, ela é paliativista americana, a Catherine Mannix. Muito bom. Tanto para essa questão de sentido de vida, como os cuidados paliativos. É perfeito.
Olha aí a Perfeito. dica. Pegou a dica? É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço, meninas, agradeço mesmo de coração pela oportunidade. Como a gente diz, infelizmente, assim, a gente não tem, né, muita visibilidade ainda na tanatologia, né, nesse processo de morte, porque culturalmente, né, a gente é imbuído a não expressar sobre isso, mas eu espero realmente que a gente tenha outras oportunidades, né, e que vocês também caminhem pela tanatologia, né? Na formação de vocês, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Foi ótimo, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Eu também. Gostamos muito. Então, por favor, nos sigam nas redes sociais. Novamente, vamos lá, ative o sininho. Pois é, compartilha, curte. Isso, mande sugestões, né, de assunto. Vocês mandaram lá no Instagram, a gente tá organizando os próximos assuntos. E compartilha, vai lá no Deezer, no Spotify, no Instagram e aqui no YouTube. Tá joia? Não é isso? Pois é. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.